Então, vamos dar início ao painel de custos e produtividade. Vou começar com o Leandro. O Leandro já está vocês podem ver os slides aqui em cima. Pessoal, todos escutando aí? Tá bom o volume? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estou representando a Syngenta. Para a gente é um prazer em estar aqui, em poder discutir com vocês um tema tão relevante. A grande questão que fica como contexto aqui desse painel é como a gente crescer de forma sustentável e como a gente aumentar a produtividade dos canaviais, que a gente possa reduzir os custos de produção, né? E a gente vai estar falando aqui muito da área agrícola, que é 70% do custo de produção da cana. Então, para a gente começar e para contextualizar a nossa discussão, aqui é um gráfico do PSEG que mostra na base do custo da cana de São Paulo, na base 100, comparando com a cana e com a beterraba açucareira, né? Então, aqui tem um exemplo da beterraba açucareira, né, em países como a Alemanha, a França, enfim, né, que ao longo dos anos essa cultura ganhou uma eficiência muito grande do ponto de vista agrícola, né, e se tornou muito competitiva em relação à cana no Brasil, né? Isso está muito ligado à tecnologia, a variedades, a tratos culturais que essa cultura passou nos últimos anos. Isso põe toda uma questão de como o país ser competitivo nesse contexto de produção de açúcar. Um outro contexto bastante discutido aqui é a questão do RenovaBio, que é um potencial futuro de crescimento de etanol bastante discutido no setor. E acho que o ponto que eu queria trazer aqui, diferente do que foi falado até então, que 80%, caso esse crescimento venha a acontecer, né, ele vem do crescimento de eficiência de um hectare de uma tonelada de cana, e não do crescimento orgânico da área plantada. E aí a tecnologia vai ser, a inovação, a tecnologia vai ser um fator fundamental em a gente conseguir criar essa jornada de crescimento. E o grande ponto que fica, né, nesse contexto é como fazer isso, né? Como aumentar a produtividade, como reduzir o custo. Então, aqui a gente tem algumas alavancas que a gente tem que são importantes. A primeira é viveiros. O setor perdeu a prática de fazer viveiros no passado. Então, introduzir novas variedades e variedades essas com sanidade tem um efeito muito grande na retomada do potencial produtivo da cana-de-açúcar. Estamos vendo vários exemplos aí acontecendo com a retomada da muda pré-brotada. A questão do plantio hoje, estava até conversando hoje mais cedo com algumas usinas, a gente está aceitando 10%, 15% de falha no plantio. Então imagina que a gente está estabelecendo um potencial no primeiro ano que a gente vai carregar essa ineficiência para 5 anos de corte, como trazer tecnologias que possam melhorar a questão do plantio, da eficiência do plantio. Todas questões de tratos culturais, adubação, uso de químicos, como fazer isso de forma bastante eficiente, né, dentro de um planejamento, olhando todo o ciclo de produção da cana. E toda a parte de planejamento de variedades, e aí tem um link, um vínculo muito forte com a questão da otimização do ATR, né? Como aumentar o ATR por hectare e como aumentar a quantidade de ATR de tonelada de cana. Bom, e aí, dentro dessas alavancas, nós entendemos que a gente tem algumas tecnologias aqui, alguns exemplos que já estão disponíveis hoje que podem ser adotados. Um exemplo é o uso de maturadores, né? E aqui a gente vê usinas na mesma região, que algumas tratam 10% da área, outras tratam 40% da área, com resultados, né, totalmente diferentes. Uma com os ATRs muito baixos, outras com um teor de ATR muito alto. Então, a gente sabe hoje que estender o uso de maturadores, dependendo da situação, da variedade, enfim, né, pode trazer um ganho de mais 7 quilos. Então, é uma tecnologia disponível, muito barata, que pode agregar valor enorme na otimização do ATR. Um outro ponto, e aqui é talvez um uso de fungicidas, não pensando em ferrugem, mas sim em doenças secundárias, né? Isso era um paradigma muito grande no setor, e quando a gente vê em soja e milho já é uma prática muito adotada, e a gente vê algumas usinas fazendo já com ganhos de até 15 toneladas por hectare, em cima de muitas variedades hoje disponíveis no mercado. É uma prática que vem ganhando escala comercial e a gente entende que pode ter um retorno significativo no curto prazo. Um outro tema é em relação a viveiros. Como eu comentei antes, viveiros de qualidade, a muda pré-brotada
ela vem sendo retomada muito forte. Na Syngenta tem o Pleno PB, que é a nossa muda pré-brotada. Quando ela é aplicada nos viveiros, a gente consegue ganhos de 25%, 30% de mais taxa de multiplicação comparado com um viveiro que vem de uma cana-planta normal, né? O mais importante, quando a gente pega esse viveiro, né, a origem do Pleno PB, leva isso para o plantio comercial, compara com uma cana-planta que veio da usina padrão como viveiro, a gente está vendo esses ganhos aqui, que você está vendo na segunda foto, no gráfico, né? No primeiro corte de 14 toneladas, no segundo corte de 18 toneladas. E olha o vigor, a diferença do vigor da cana-de-açúcar de uma muda que veio de origem de uma muda que não tem origem. Aqui tem um efeito muito grande da nossa biofábrica. Nós temos todo o material nosso produzido numa biofábrica e isso a gente consegue levar essa sanidade por os 5 cortes, levando mais produtividade. Uma outra aplicação do Pleno PB, da muda pré-brotada, é a meiose. A meiose não é uma prática nova, mas o Pleno PB pode retomar a prática da meiose, garantindo que a gente vai ter o material na desdobra. Aqui tem todo o benefício do consórcio da cana com amendoim, com soja, então trazendo grandes ganhos agronômicos. E mais do que os ganhos agronômicos, a gente consegue reduzir em R$2.000 o custo do hectare. E aí por isso que a gente está vendo uma adoção muito grande da meiose, junto com a muda pré-brotada, com o Pleno PB, tanto em usinas quanto em fornecedores de cana. Uma outra área de pesquisa da Syngenta são as variedades de cana-de-açúcar. A gente tem um programa de breeding também. E aqui a gente tem 2 materiais pré-comerciais, que quando comparado, nesse gráfico vocês podem ver, com a variedade 6928, que é uma das variedades mais plantadas hoje, nós obtivemos ganhos de mais ou menos 20% em relação a esse padrão, num ciclo de maturação precoce. Na foto de cima vocês conseguem ver ali a característica do material, muito adequado à mecanização, uma planta bastante ereta, né? E nesse programa de desenvolvimento de variedades nosso, a gente tem hoje mais de 70 clones em diferentes estágios, com potencial de se tornarem variedades comerciais. Aqui também tá disponível no nosso stand para vocês verem, é o Pleno Emerald, que é o conceito de plantar cana como se planta grãos, como se planta soja e milho. Então, isso, em vez de plantar 18 toneladas por hectare, a ideia é plantar 200 quilos por hectare. E isso vai trazer uma simplificação enorme. Tem um potencial de simplificar o plantio comercial de forma significativa, uma tecnologia bastante disruptiva. E aí a gente consegue rendimentos operacionais do dobro, né, ou até mais, dependendo do número de linhas que a gente vai conseguir colocar nas plantadoras. Né. Na foto de baixo do canavial que está grande, são as áreas que nós plantamos em maio de 2016, nas áreas de pesquisa nossa, né, que a gente colheu agora com resultados bastante satisfatórios. E na foto que tem a planta na mão, são as canas que a gente plantou de janeiro a abril. E aí vocês podem perceber o vigor. Olha a quantidade de perfilhos que esse material está tendo, o enraizamento, e ali vocês conseguem ver todo o sistema da semente, da onde as raízes e o material vegetativo está saindo. E vocês podem ver no nosso stand lá também, está disponível para vocês poderem ver a tecnologia ao vivo. E para fechar, o mais importante do que aplicar essas tecnologias é de fato entender o ciclo da cana, onde estão as barreiras, né, os detratores da produtividade de forma holística, né, então, e aplicar tecnologias, como eu comentei, de químicos, de fertilizantes, fazer o arroz com feijão bem feito, mas também adicionar muda pré-brotada, variedades, trazer soluções para o plantio comercial para simplificar o plantio comercial, e tudo isso alavancado por digital farm, por serviços que a gente consegue potencializar todas as tecnologias, aplicando as tecnologias de forma integrada. Eu acho que dessa forma a gente acredita que a gente consegue rápido aumentar a produtividade, o setor consegue uma resposta rápida com isso, reduzir o custo da tonelada produzida e a forma da gente crescer na parte agrícola de forma bastante sustentável. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Leandro, excelente. Inclusive você cumpriu o tempo que nós temos que cumprir. Eu acho que o Leandro ele conseguiu dar uma visão muito geral do problema de produtividade e de custo, não é? Quer dizer, na verdade, na produção do etanol e do açúcar, 70% do custo é
a produção de cana, basicamente. E o Leandro abordou os pontos críticos, quer dizer, como propagar, como utilizar a variedade correta no local correto, como manter, fazer com que essa cana esteja madura na época de colheita e, principalmente, a gente ter a produtividade agrícola, né? Nós vamos ter mais apresentações sobre esse tema, então eu convido vocês a participarem do debate. Mandem, por favor, as perguntas pelo aplicativo. Ao final nós vamos ter tempo para mais discussões.